Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bastante energia positiva. Essa quarta-feira, com as forças da manhã-sã, com as forças de Pai Xangô, Eparreio, Caô, Cabelecile. Falando hoje aqui, gente, sobre as pombagiras. O que aconteceu com as pombagiras? Bom, pessoal, eu sei que as coisas vão mudando com o tempo, nos adaptamos e assim como nós, as entidades também, conforme as mudanças que vem acontecendo, as nossas entidades também elas têm que se adaptar a elementos, a situações, porque as coisas mudam, as coisas vão evoluindo. Mas o que acontece, gente? Algumas coisas fogem do contexto. Eu respeito todas as casas, respeito todos os irmãos, independente daquilo que eu acredito ou não. Cada energia é uma energia, cada pessoa é uma pessoa, cada casa é uma casa. Eu respeito todas as casas. Eu sempre falo isso, a minha eu faço diferente. Né? Do irmão não é errado, a minha eu faço diferente. Mas o que aconteceu com as pombagiras, pessoal? Bom, antes as pombagiras chegavam, gente, as pombagiras ficavam de joelhos, elas se agachavam, elas davam consultas, elas trabalhavam com os consulentes, as pombagiras colocavam sempre uma rosa na cabeça. As pombagiras, elas, muitas, né, tomam uma taça de champanhe, mas se tivesse que tomar uma cachaça, numa obrigação no trabalho, elas tomavam. E o que a gente vê muito hoje, gente, é pouca consulta. A gente vê muitas pombagiras só na frente do atabaque, dançando, né, e as pombagiras muitas vezes, né, é mais pessoal. Tu sente até na incorporação que eu sei que não precisa chegar, a entidade já não chega mais toda crua, toda torta, braba, mas muitas vezes tu não sabe identificar se é a pessoa, se é a entidade, porque a pombagira ela fala que nem a entidade, pombagira ela fala que nem a pessoa, muitas vezes fala com gíria, muitas vezes fala alguns palavrões, né? E a gente começa a ver as coisas assim de uma outra forma que a gente foi ensinado, né? Eu mesmo, como a minha Umbanda é uma Umbanda que ela vem de trás, né? Eu trago a ancestralidade do meu avô Zé. E eu também tenho aqui em banda, né? Mas a gente tem um fundamento que a gente tem muito um cuidado, assim, nas palavras que são ditas, né? A casa tem os orixás que respondem na casa, a gente tem todo um respeito diante do nosso congado, diante da nossa tronqueira, diante da nossa aruana. Então eu vejo umas mudanças assim que fica muito difícil de tu identificar, né? Eu não estou falando que os pais não estejam ali, né? Mas as coisas se modificaram de tal forma que muitas vezes as pombagiras se vestem como se fosse para uma festa, como se fosse a pessoa, né? Eu sei que muitas entidades usam sapatos, isso já faz muito tempo, mas às vezes se vestem como se fosse para um baile, né, gente? De bolsa, né? Sapato, certos vestidos que tu olha assim, tu diz, não, né? Não tá de acordo com a terreira, né? Então a gente vê tanta coisa, é uma festa de 15 anos, muitas vezes, né? Que a pombagira recebe o sapato, né? Chega, senta ali, recebe o sapatinho, né? Então, as minhas entidades foram criadas sempre assim, com os pés descalços. Tem entidades na casa, por exemplo, o seu Zé Pilintra usa, Exus também que usam, né? Ciganos também que usam, porém calçados, mas só que eu vejo que é algo assim muito moderno, muita mudança, né? As entidades falando como pessoas, as entidades falando o nome, discutindo muitas vezes, né, entre elas, e são coisas assim que
para mim é muito diferente daquilo que eu aprendi, né? Meus Exus mesmo, eles chegaram no começo que eles vieram muito cruz mesmo, e seu Caveira mesmo era muito brabo, assim, né? E a Mãe Maria Padilha também, né? Eles passaram por muitos cruzamentos e já chegaram numa energia assim de passar por muitas, não é provas, né, gente, mas passaram por muitas obrigações e sempre chegaram muito. Hoje em dia eles já estão mais leves, claro, não chegam tão bravos, tão. Chegam mais tranquilos, né? O Caveira mesmo, ele. O Caveira é um Exu que ele é como se fosse. Todo mundo fala no terreiro que é como se ele fosse um professor, né? Com poucas palavras, o seu Caveira, ele fala, ele desvenda, ele. Em 3 palavras ele consegue responder algo que muitas vezes tu fica falando horas e tu não consegue te colocar. A Mãe Maria Padilha mesmo, ela é um mistério, né? A Mãe Maria Padilha, ela é uma força, assim, magística muito grande, né? Então, assim, quando eu vejo, assim, que eu olho muitas vezes, né? Eu acho muito diferente daquilo que eu aprendi, dos fundamentos, né? Que eu aprendi, a colocação, né? O respeito diante, né, da nossa assistência, da casa, diante cada pedacinho ali, cada espaço ali tem ali um cuidado, um respeito, né? Então a gente tem todo um cuidado para se colocar, né, para reverenciar até nos pontos cantados, né? Tudo tem um processo, né? E, e um respeito muito grande, né? Os Exus eles bebem, os Exus eles fumam, mas eles eles usam a bebida e o fumo para limpeza, né? Então a gente tem um limite. O seu Caveira pega uma garrafa de cachaça, ele toma aquela garrafa de cachaça, se tiver que tomar. Eu nunca fiquei com uma gota de álcool. Depois que eu desincorporo, eu não sinto nada, nem o gosto da cachaça fica na minha boca. E o seu Caveira, ele toma cachaça, cachaça mesmo, não é um uísque. Eu sei que muitas entidades bebem uísque, inclusive na casa, muitos. Mas o que eu quero dizer é que tudo tem um limite, né, para o trabalho, né. Então hoje a gente vê tanta coisa assim que a minha pombagira, por exemplo, ela usa chapéu, né. A minha cigana, que é o trabalho, que é a minha cigana da estrada, ela usa uma rosa, usa o lenço. Mas a Mãe Maria Padilha usa o chapéu dela não tem enfeite. Eu já trabalho com a rainha também da Sete Encruzilhada, que o chapéu dela já é decorado, já é mais requintada. A Mãe Maria Padilha das Almas, ela não é muito do brilho, ela não é muito. Então é uma entidade assim que chega, ela dança, ela gira, ela dá suas gargalhadas, né? E o seu Exu Caveira também, ele chega sempre, né, com uma postura, com uma delicadeza, quando ele tem que dizer as coisas, quando ele tem que falar, se colocar, ele se coloca. Mas como eu disse, é uma inteligência, porque todo mundo fala que ele é o doutor na casa, porque é aquela entidade que ele fala em uma palavra e tu consegue entender, e mesmo quando ele está chamando a atenção de uma pessoa, é muito sutilmente, né? Quando eles ficam bravos mesmo. Se tiver que chamar a atenção, eles chamam. Mas existe todo um respeito com os outros irmãos que estão ali, com os colegas ali, né? Com os compadres e com as comadres. Existe todo um código ali entre eles, que eles se conhecem só no olhar. Então é um trabalho que é todo feito desde o começo até encerrar, com todo um respeito, com todo um cuidado, com toda uma firmeza, com todo um fundamento, que hoje em dia, quando eu vejo, eu fico pensando o que aconteceu com as pombagiras, o que está acontecendo com o povo de Exu. Hoje em dia está muito matéria, né? Muita, cadê a magia?
né? Aquela força que a entidade chega, tu sente a vibração daquela entidade. Hoje em dia tu não consegue, sabe? Às vezes tu tá olhando, tá achando que é a pessoa e não é a entidade. Então são as mudanças que acontecem, né, gente? A gente vai se adaptando a elas. Mas eu continuo dizendo, não, do outro não é errado, no meu eu faço diferente, né? Mas é algo que me chama muita atenção, né? Que eu gostaria muito de entender, né? Porque Exu que anda de ônibus, Pombagira que pega Uber, que fala no celular. Então são coisas assim que, para mim, né, são coisas que ainda está muito longe daquilo que eu fui, que eu aprendi, daquilo que eu faço. Mas eu respeito, né, gente? Eu respeito em primeiro lugar. Mas são mudanças muito diferentes. Um bom dia, meu povo de axé, muita luz, muita paz para todos. Compartilhem os vídeos, gente. Eu sei que eu não tenho muito tempo para estar aqui com vocês. Queria me dedicar mais a esse canal, sei que eu fico muito tempo. Às vezes passo semana sem poder postar um vídeo, porque a minha vida tá assim, gente, morando em 2 lugares diferentes, morando em 2 cidades diferentes, na capital e na cidade de Rio Grande, morando em Porto Alegre. 4 dias eu estou em Porto Alegre trabalhando também, colocando cartas, mas também trabalhando fora. 3 dias estou em Rio Grande, com a minha casa de religião, com os meus filhos de axé, né, cumprindo com as obrigações, fazendo faculdade, trabalhando com casa de religião, com meus filhos na minha casa também, como dona de casa, como mãe, profissional, estudante, dirigente, e a vida tá bem corrida, gente, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Compartilhe os vídeos, gente. Coloque um like, façam suas perguntas. Estamos aqui, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Um forte abraço, um beijo para todos e que Exu e Pombagira possam sempre abençoar. Axé.